Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso quinto encontro, praticamente na metade da nossa jornada, pessoal. Já estamos quase no meio da nossa jornada. Temos aqui novamente o recadinho. Eu olho o outro e o outro me olha. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Eu sempre falo que é bom ver vocês, olhar vocês, até pelas expressões do rosto de vocês, quando a prof está falando. Às vezes eu vejo lá pelo rosto, a pessoa faz assim. Eu falo assim, ó, ela não está entendendo, então eu já vou identificando aqui. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Não gosto muito de enfatizar essa parte, eu sempre falo, mas é sempre bom e importante também lembrar que a frequência de vocês, como já descrito no manual do cursista, ela é computada com a câmera, com a participação por meio da câmera aberta, tá, pessoal? Não querendo ser chato, eu falo, abre a câmera, fulano, ciclano, abre. Cuidado, fulano, mas sempre tem um recadinho aqui para vocês ficarem em alerta. Não quero que ninguém esteja aqui participando, estando aqui, e depois fique com falta por conta de não estar com a câmera aberta, tá, pessoal? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos quase véspera de feriado dessa semana, Dia dos Professores. Já vou deixar aqui no início um parabéns bem grande a todos. Que eu sei que a nossa jornada de ninguém aqui é a das jornadas mais fáceis que se tem, mas fica um parabéns bem grande a todos pelo Dia dos Professores, tá? Então, hoje a gente vai para a reunião de número 5, que é a reunião de boas práticas. Temos aqui, então, a reunião de número 5, boas práticas. A partir de semana que vem, que a gente chega à metade da nossa jornada, nós vamos passar a ver uma nova metodologia, que é a rotação por estações. Até hoje a gente estava vendo a cultura maker, até semana passada. Agora nós vamos passar, a partir da semana que vem, a trabalhar a rotação por estações. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, é compreender os conceitos e os critérios que definem uma boa prática. Analisar os elementos constituintes de uma boa prática dentro do GE do Formadores em Ação, dentro das nossas formações aqui. A nossa agenda de hoje, então, temos aqui 5 minutos do acolhimento, para início de conversa, mais 5 minutinhos, os conceitos importantes, 15 minutos, o conhecendo uma boa prática, 15 minutos, o em ação, que é sempre o que eu falo, nosso mão na massa, nossa produção, 20 minutos, socialização, 10 minutos, e o para concluir, 10 minutos. Para quem entrou agora, vi que bastante gente entrou agora, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá para o nosso acolhimento. Ser professor é uma missão desafiadora que exige paciência, dedicação e amor pela educação. Sempre falo assim, se você não tiver muito amor, amor mesmo pela sua profissão, você vai acabar abandonando o barco logo. Você não vai ficar muito tempo dentro desse barco se você realmente não tiver amor, porque não é uma profissão fácil, é uma profissão extremamente desafiadora, que o tempo inteiro exige de nós estarmos nos atualizando, estarmos aprendendo, e vemos os nossos alunos sempre nos desafiando e tendo nós mesmos que buscar o novo. O que nós fizemos o ano passado, talvez este ano já não caiba mais, e o que nós fazemos este ano, talvez o ano que vem não caiba mais. Então, é uma profissão, assim, que eu falo, bem desafiadora para todos nós. A educação, eu acredito que a maioria que eu tive, que a maioria de vocês tiveram enquanto educação sala de aula, já não é a mesma educação que a gente vê hoje, possivelmente não é a mesma educação que nós veremos daqui a 5 anos, né? Ser professor é uma missão desafiadora que exige paciência, dedicação e amor pela educação. É um trabalho que move mentes e corações, deixando um legado para o futuro.
Diante disso, buscamos o nosso melhor, e isso reflete nossa prática pedagógica. Vamos refletir um pouco sobre isso. Professor, qual foi a prática pedagógica que você já realizou com seus estudantes que ficou marcada na sua trajetória? Conte para nós um pouquinho dessa experiência. Alguém gostaria de contar uma prática assim que realizou ao longo da sua jornada e que ficou marcada? Ou até mesmo assim, alguma prática em qual vocês participaram, algum professor ao longo da jornada de vocês praticou com vocês e vocês nunca mais esqueceram dessa prática, ficou marcado, aquela lembrança assim principal que ficou marcada de alguma atividade, de alguma prática que vocês não esqueceram. Alguém gostaria de compartilhar? Ai, eu tô falando, meu povo aqui é muito quieto. Pode falar, Ivone. Mas essa nossa turma é muito quieta, né, Ivone? A outra turma que eu tava dava briga para entrar, falar alguma coisa. Essas são mais quietos mesmo. Está todo mundo quietinho. Pode falar, Ivone. Então, teve uma prática que eu realizei em conjunto com os profs de língua portuguesa, um ano que para mim foi muito marcante, que era sobre cinema, e a gente recriou cenas com os alunos, cenas dos teatros do Mazzaropi, né, do início do cinema do Brasil. E aí a gente ia a campo, assim, gravar as cenas no interior. Então, assim, foi algo que foi marcante para mim, porque o resultado foi bem interessante. Nós tínhamos um aluno que trabalhava numa uma empresa de fotografia, então ele filmava todas as cenas de uma forma mais profissional, e aí o resultado a gente fez no anfiteatro, sabe? Colocamos no telão para eles assistir todas as cenas que eles tinham produzido. Foi um trabalho assim muito, muito legal que nos outros anos os outros alunos queriam fazer também, só que dá muito trabalho e a gente acabou assim deixando para fazer no outro e não fizemos mais. Mas foi muito interessante toda vez que eu trabalho com cinema, eu lembro desse trabalho que foi assim maravilhoso. Parabéns, com certeza os alunos que tiveram essa prática possivelmente também vão relembrar e vão ter sempre essa experiência em mente. Com certeza. Maria, Maria, pode falar? Deixa eu ligar aqui. Então, prof, boa tarde a todos. Boa tarde. Há uns anos atrás, nós tivemos uma prática do município, onde participava todas as escolas estaduais e municipais, de uma gincana. E essa gincana envolveu a cidade inteira. E a minha escola, lá, uma escola de periferia, com muita dificuldade, né? Mas uns alunos bem assim, assíduos, com vontade de participar, de brincar, porque o prêmio era muito bom, era para ir para o Beto Carreiro. E nós conseguimos vencer por 60 pontos de diferença de uma escola muito grande da cidade, onde tinha, na época, acho que uns 2.500 alunos por aí. E a nossa escola sempre tinha 500, 450, agora nós estamos com 400, acho que é 480 alunos mais ou menos. E nós vencemos essa prática, né? Foi um trabalho em conjunto e, na verdade, foram 5 pessoas que puxou, né? Juntamente com a sala de aula. E essas crianças eram crianças, hoje são adultos, já tão grandes. Foi uma sala de 6º ano que estava no projeto. E nós conseguimos levá-los para o Beto Carreiro. Eram crianças que jamais iam conseguir ter essa prática desse passeio, de ir até o Beto Carreiro com tudo pago. Até o lanche a prefeitura, né, proporcionou a eles. Então, isso me marcou de uma forma que nunca vou esquecer, sabe? Uma prática maravilhosa que realmente... eu sei que eu e meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Nós íamos pegar papelão na chuva, né? Nós vestimos a camisa. Tinha um irmão meu aqui, eu fiquei sabendo num lugar que tinha um monte de papelão, nós enchemos um caminhãozinho dele, que ele trabalhava com transporte, de papelão, até ele me ajudou. Então, houve uma abrangência de muitas pessoas além da escola, né? Para que eles conseguissem vencer. Os pais dessas crianças traziam os reciclados na escola e
saía bergues e mais bergues da escola com os reciclados. Então, essa prática para nós, eu nunca vou esquecer. É um trabalho que a gente pode falar de união, por isso às vezes marcou tanto, pelo fato de todos se unirem por uma única causa. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar? Pode falar, Val. Foi uma prática que eu gostei, foi uma oficina que eu dei em 2014, 2014 não, 2004, 2005, mais ou menos, quando tinha aquelas oficinas que se reuniam em escolas, e eu dei oficina para a Gente 1, né? Na época a gente chamava de zeladoras da escola, né? E hoje em dia a gente chama a Gente 1, né? E eu fiz uma atividade de arte com elas, deixei elas repicarem bastante coisa, fazer um trabalho assim bem bacana e deixei elas usarem a criatividade. E daí, quando estava perto da hora de ir para o almoço, eu peguei e falei assim, calma aí, pessoal, nós temos toda essa sala para limpar ainda. Olha a bagunça que está ficando. Vocês gostam quando os alunos deixam a sala bagunçada para vocês fazerem a limpeza? Ah, mas se eu me atrasar para o almoço, daí eu não vou conseguir fazer para o meu filho, outra, eu tenho que ir logo e não sei o quê. Cada uma falando uma coisa, né? Não queria manter a sala limpa. Eu falei, então, assim como vocês que são da limpeza não querem deixar a sala limpa, imagina os nossos alunos que não compreende isso. Então, eu fiz elas compreenderem o lado do estudante também. E o estudante, quando dá o sino, ele quer mandar. Ele não quer saber ali de parar para fazer a limpeza e tal. Deu o horário dele embora, ele quer ir. Ele não quer esperar para fazer a limpeza para deixar para o outro. Daí elas foram compreender como é o nosso trabalho, como é difícil o nosso trabalho de professor de arte, quando dá o horário do aluno ir embora, ou que o professor tem que ir para outra sala, como é difícil deixar a sala limpa. Falei para elas, não estava gostoso fazer o trabalho, todas se envolveram, ninguém pensou na limpeza, ninguém pensou que alguém ia ter que limpar. Olha o chão, vocês pensaram que são vocês mesmos que fazem a limpeza? Olha como vocês deixaram o chão, cheio de papelzinho picado, cheio de coisas no chão. Ninguém parou para pensar nisso. Assim são os nossos alunos. Então, eu acho assim, que essa é uma prática que eu gostei de fazer, porque eu fiz elas compreenderem também o aluno, né? Como que é o aluno? Quando elas estão como alunos, como que é? Ninguém pensa nessa questão de, não, eu tenho que jogar isso, eu tenho que manter limpo, né? E eu gostei de trabalhar isso, e toda vez que elas me encontravam, né, elas falavam, eu lembrei daquela dinâmica lá que você fez com a gente, de fazer. Agora, a gente sempre pensa o lado do aluno. Então, por muito tempo, eu encontrava as zeladoras que fizeram aquela oficina comigo, e elas diziam que recordavam, e daí elas começavam a pensar no lado do aluno também. Isso mesmo, parabéns. Vamos lá, seguindo, então. Qual a importância de uma boa prática? Possibilita uma aprendizagem significativa por parte dos estudantes, ou seja, viabiliza a formação de uma consciência crítica reflexiva. É capaz de gerar maior engajamento dos estudantes, além de motivá-los para o desenvolvimento de suas atividades escolares. Viabiliza o desenvolvimento de novas habilidades e competências do estudante, preparando-os para os desafios futuros. Possibilita a reflexão ao docente sobre sua própria prática, permitindo evolução e aperfeiçoamento contínuo na busca pela excelência pedagógica. O que caracteriza uma boa prática? O que será que é uma boa prática? Professor, você sabe o que uma boa prática pedagógica precisa conter? Para ela ser uma boa prática, o que será que precisa ter dentro dela?
Escreva no chat uma palavra sobre o que você acredita ser fundamental para que uma prática seja exitosa. Lá dentro da sala de aula, para que vocês tenham uma boa prática, o que vocês acham que vocês precisam ter? Planejamento essencial, né? Metodologia, organização. Eu diria assim ainda que além do planejamento, da organização, da metodologia, da constante aprendizagem, para uma boa prática, o que a gente teria que ter muitas vezes? O engajamento dos nossos alunos, né? Além de aliar teoria e prática, porque às vezes a gente faz um planejamento maravilhoso, a gente se organiza, a gente traz tudo, mas se nós não temos o engajamento dos nossos alunos, a participação ativa deles, será que a nossa prática vai ser boa? A gente vai dar o nosso melhor, nós vamos tentar ser o nosso melhor, mas será que nós vamos ter aquela aula vai fluir? Pode falar, Ivone. Então, os terceiros anos, geralmente, chega essa época do ano, eles estão preocupados em formatura e festa e não querem mais trabalhar. E na minha escola tem uma aula por semana. E eu pensei, se eu não utilizar essa única aula, mas para que eles aprendam alguma coisa, aí eu lembrei da prof falando da cultura maker, e eu peguei as aulas e deixei elas bem objetivas, assim, onde eu trabalho basicamente alguns conceitos e características, né, de cada movimento de vanguarda, e aí escolhi uma prática bem, assim, bem criativa para trabalhar com eles, né, e nós finalizamos hoje um mural do cubismo, que eles trabalharam em grupo, produzindo releituras e criações, assim, onde eles tinham que desconstruir algo, ou colocar os objetos, elementos na obra, desconstruindo elas, mas pensando num conceito, né? Pensando em conceituar isso, não desconstruir um objeto por desconstruir, colocar ideias de como o nosso mundo está hoje, do que se desconstrói hoje com facilidade, do que está se dissolvendo, né? na nossa sociedade. E eles se envolveram de um jeito assim que eu já estou planejando agora sobre o dadaísmo, umas construções com esculturas, sabe? E acho que vai ser bem legal, porque valeu a pena, sabe? Eu ter ido por esse lado aí. É isso mesmo. É por isso que eu falo assim, lógico, cada um vai ter um ponto de vista, eu respeito todos, cada um vai ter a sua visão. Mas assim, será que a nossa boa prática, além do nosso planejamento, além da gente, nós sermos organizados, além da teoria, além de toda a bagagem que nós trouxemos como professor, não teria como um ponto fundamental ali o engajamento? Porque se nós não engajarmos nosso aluno, a gente vai fazer o melhor planejamento, a gente vai dar o nosso melhor enquanto professor, mas infelizmente boa parte nós sairemos frustrados, porque aquilo não vai ter um rendimento tão bom. Isso aí, deixa eu só abrir aqui para vocês. Então, eu vou passar um pouquinho de um videozinho para vocês.
using Powtoon. Conhecendo uma boa prática, então. Pessoal, aqui a gente tem uma prática, um exemplo de uma prática de uma cursista que ela veio aqui dentro do GE, do Formadores em Ação, do nosso grupo de estudos. Essa boa prática que vocês vão ver saiu de uma cursista nossa, dentro do conteúdo de artes, tá, pessoal? Ela veio apresentar, ela trouxe dentro de uma boa prática de destaque, digamos assim, um pouquinho. Lógico que a gente, durante as nossas jornadas, temos inúmeras, temos outras, essa é apenas um exemplo. Durante as 3 jornadas do ano desse ano, eu, enquanto tutora aqui, vi práticas maravilhosas também, tá? Compartilhar boas práticas na docência é essencial para criar uma comunidade educacional colaborativa, promovendo a troca de conhecimentos, o aperfeiçoamento das metodologias e a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Professor, que tal conhecermos uma prática exitosa realizada no grupo de formadores em ação? A prática é realizada pela professora Neide Fior, no 7º ano do Colégio Estadual Desembargador Clotário, Portugal, na cidade de Campo Largo, na região metropolitana sul de Curitiba. No componente curricular de arte, teve como foco reconhecer a arte dos alebrijes e compreender seus processos de criação e origem. Essa prática ela realizou dentro da jornada passada, tá? Que era o Design Thinking. A professora Neide utilizou a metodologia do Design Thinking como base para o desenvolvimento da ação dos estudantes. Primeira etapa que ela teve ali a cumprir foi a etapa do desafio. Como podemos usar os brinquedos tridimensionais que o grupo trouxe para criar um único desenho bidimensional? Podem ver ali que o engajamento que ela fez, ela sentou no meio da turma, ela conversou com a turma, eles trouxeram brinquedos infantis, olha que eles foram trazendo ali em cima das mesas, conseguem observar? Depois eles vieram para a etapa da descoberta, que são desenhos e pesquisas sobre figuras híbridas e alebrijes, uma roda de conversa sobre a produção e apresentação de desenhos híbridos. Aí ela passou para a fase da interpretação, que é com a apresentação de slides sobre o tema alebrijes e o filme Contação de História, sistematização da pesquisa no formato de tabela, mapa mental sobre os alebrijes dentro de um Jamboard. Olha ali, ela foi fazendo tabelas, ela foi trazendo uma forma tipo de um gráfico e ela utilizou também do que a gente tanto fala também, tanto ouve nas nossas escolas, a tecnologia, o Jamboard, onde que um Jamboard como esse que eu trago para vocês, ela trouxe lá para a sala, abriu num telão grande e os alunos foram compartilhando as ideias dentro dele. Aí ela passou para a fase da ideação, que foi o brainstorm, para discutir e compartilhar ideias sobre como criar o próprio alebrije. Percebam ali que como chegou os tablets nas escolas, sei que nem todas chegaram, mas a dela já havia chegado nesse momento, ela utilizou dos tablets lá para pesquisa, para o aluno poder ir buscar, para o aluno ir identificar. E ali também ela foi trabalhando esse Jamboard. Olha aqui embaixo o surgimento do Jamboard. Então, o aluno, dentro do trabalho dos alebrijes, aprendeu a usar tecnologia, aprendeu a trabalhar com o Jamboard, que não era o foco dela, mas ali dentro ele também aprendeu essas outras coisas. Olha ali que eles já aprenderam até a colocar imagens, a colocar outros detalhes. Então, ela partiu para a fase da experimentação. É a modelagem dos alebrijes com massinha de modelar. Lá dentro da turma dela, com os alunos, eles definiram que a massinha de modelar seria o melhor material dentro desse trabalho. Então, eles começaram, através da massinha de modelar, a compartilhar ideias. Viram que foi surgindo bastante bichinhos, bastante objetos. Então, eles têm aqui a fase da evolução,
que é a pesquisa de novas materialidades para complementar as produções de massinha, o feedback da professora e de uma funcionária da escola. O que eles fizeram? Eles começaram a expor isso nos corredores da escola, nas outras coisas. Então, os alunos começaram a, dentro desse Jamboard, distribuir esse Jamboard, enviar o link junto com a professora, claro que a professora criou e enviando para eles, para professores, para a direção, para os funcionários da escola, onde que eles foram vendo as respostas, a professora abria para eles. Então, eles foram tendo vários retornos através daquilo, que os próprios colegas, diretores, outros professores respondiam. A professora ali teve que interceder, né, para pedir para os dois professores a possibilidade de responder ali rapidamente e dar esse feedback para eles. Então, eles começaram a ver que o trabalho deles teve uma resposta, que o trabalho deles estava tendo um retorno. Então, eles criaram depois, através desse retorno, os depoimentos dos funcionários da escola que avaliaram a exposição dos alebrijes. Foi um dos momentos mais especiais para os estudantes, pois esse feedback impactou positivamente os estudantes, fortalecendo a sua confiança. Então, eles criaram novamente um Jamboard com todos os feedbacks dados por esses professores, com essas respostas. Pode perceber que aqui tem a foto dos alunos, de alguns animais criados por eles, os alebrijes, e temos em volta os feedbacks de alguns professores, funcionários da equipe escolar. Pessoal, então nós vamos para o nosso Em Ação de hoje. O que seria o nosso Em Ação de hoje? Professor, nós compreendemos nesta reunião que temos elementos fundamentais para uma prática exitosa. O que seria fundamental? Vocês escreveram várias coisas ali no chat, colocaram vários, mas o que mais seria exitoso pensando aqui? O planejamento, como vocês mesmos citaram ali dentro do que vocês escreveram, a metodologia que vocês vão utilizar, o engajamento, e é sempre bom, importante a gente lembrar, os recursos que nós vamos ter na nossa escola para trabalhar, o que nós temos disponível, o que nós podemos explorar, e o compartilhamento, que é o mostrar essas ideias, que é trazer esse feedback da própria comunidade. Pensando na implementação dessa jornada e organizados em grupos de 5, neste momento nós vamos. Em 5 grupos, melhor. Descreva 3 ações para serem levadas em consideração para a execução de um dos 5 elementos fundamentais para uma boa prática. Cada grupo fará as suas considerações sobre um dos elementos. Registrar o que foi dialogado neste documento. Então, vocês vão receber esse documento aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Pessoal, os grupos de hoje, eles vão estar um pouquinho misturados, diferente do que vocês estão lá no subgrupo. Pode acontecer que fiquem uns iguais, tá? Mas é só a aula de hoje que essa construção, depois nós retornamos, tá, pessoal? Deixa eu só compartilhar o material que vocês irão receber. Pessoal, então vocês irão receber esse material, ele vai conter aquele vídeo novamente, se vocês precisarem de um suporte, de um apoio. Na sequência tem esse em ação, que a prof leu para vocês. Só lembrando aqui, o tempo é 20 minutos, tá? Aqui tá 30 minutos, mas está errado. Vocês terão lá, o grupo 1 vai pensar no planejamento, o grupo 2 na metodologia, o grupo 3 no engajamento, o grupo 4 nos recursos e o grupo 5 no compartilhamento, tá, pessoal? Já vou abrir aqui os subgrupos para vocês. Eu vou colocar 23 minutos, pessoal, no subgrupo, porque é o tempo da professora ir levar também esse material para vocês lá nos subgrupos, tá? Vai dar só uma misturadinha aqui, porque antes nós estávamos em 4, senão nós vamos ficar sem. Vai ficar faltando gente nos grupos.
Isso. Pessoal, então vai ficar só aqui na sala principal, que é o grupo 1, a Ivone, a Maria Domingas e a Vanessa, tá? Ficou separada a Vanessa e o Maico hoje, sem querer, tá, pessoal? Mas é só hoje. Não faz isso com a gente, prof. Mas é só hoje dessa A frase. gente vai sofrer, né, Michael? Foi sem querer ali, agora que a prof viu, tá? Mas é só hoje, pessoal, que hoje vocês não vão trabalhar dentro do conteúdo, é um pouquinho diferente, tá? Tá. Pessoal, então ali, o grupo que está na sala principal aqui, que vai ficar na sala principal, é o grupo 1. Aí tá lá grupo 2, grupo 3, tá as turmas de vocês ali do ladinho ainda, mas ignorem as turmas, só pense no número do grupo, tá? Grupo 4 e o grupo 5, tá? Daí, para vocês seguirem conforme está ali no material que a prof vai compartilhar com vocês. Pessoal, possivelmente já deve estar chegando os links para vocês. Já vou ir deixando aqui na sala principal para a prof levando. Então, para quem está aqui na sala principal, o link já está aqui no chat, tá? Conseguiram entender, meninas? Vocês são grupo número 1, tá? Prof, essa ideia é baseada nesse mesmo conteúdo que a professora trabalhou, nessa mesma aula que vocês planou para a gente? Como nós faríamos o planejamento? Isso, vocês vão pensar ali. Na verdade, vocês vão pensar ali, ó, o grupo 1. O grupo 1 é o planejamento. Vocês vão pensar em 3 ações necessárias para construir um bom planejamento. 3 ações. Tá, mas para qualquer aula. Isso, para qualquer aula, independente da aula. Uhum. Tá? Beleza, prof. Obrigada. Oi, meninas, tudo bem? Só vou lá para as outras salas. Tá, joia, prof. Até e mais, daí, prof. Vamos lá. Ui, ficou só nós duas? Vamos lá, Maria Domingas também tá aí, né? Então, eu brinco com que eu conheci o Maico na outra jornada e deu certo, porque ele é todo tecnológico. Eu não sei, ela vai botar alguma coisa aí para a gente mexer, eu não dou conta, assim, sabe? Não, claro, digitar alguma coisa assim vai, mas eu sou bem... Você manja aí nas tecnologias, como que é? Sim, eu vou mal ou menos, né? Então, mas eu vou bem menos do que mais, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Deixa eu só ver aqui, eu abri o slide, então eu abri o slide aqui, já vou compartilhar com vocês, apesar que, deixa eu ver se é esse mesmo. Acho que é aquilo que ela tinha deixado lá. Sim, é cópia, né? Uhum. Tá no chat o link? Tá ela lá. colocou, sim, ela colocou no chat. Eu abri aqui também para mim. Compartilhar, então. Compartilhar. Vocês para a gente ir vendo, né? Olha lá, grupo 1, planejamento. O nosso slide é o 3. É o 3, né? Eu estou com muito problema no meu celular. Toda hora está fugindo, toda hora está entrando propaganda no meio, eu não sei o que está acontecendo. Domingas? Eu vi que quando você comentou antes, falhava também um pouquinho, né? Às vezes é a internet, né? Não é a minha internet, que eu estou só em casa. E é o meu problema do celular. Semana passada eu não pude participar por causa do celular estava no concerto. E agora ele está acontecendo isso, entendeu? Então, eu estou com bastante problema. Mas vamos lá, tá? Eu estou ouvindo vocês. Às vezes eu sumo, mas eu ouço. Entendeu? Tá, então eu posso editar aqui vocês vão só me ajudando aí com as ideias, então, pode ser? Tá, vamos lá. Isso. Só deixa eu voltar aqui, porque eu deixei ele grande, daí não dá para editar, tem que ser no pequenininho, e o nosso é planejamento, né? O nosso é planejamento. Nós temos que falar, escrever 3 ações para um bom planejamento. Né? 3 ações necessárias para construir um bom planejamento, para a execução de uma boa prática.
Eu Então, acho definir- assim que o principal de todos, o primeiro, não sei se, né, daí vocês vão vendo aí, que Sim, seria um bom conhecimento do conteúdo. Acho que a gente tem que ter um conhecimento profundo do isso conteúdo. mesmo. Ter domínio e conhecimento do conteúdo a ser Isso, trabalhado, né? isso aí, Verdade, pode ir lá. É, concordo. domínio e conhecimento. É, isso mesmo. Ter É domínio. o que eu estou padecendo, porque minha área é educação física. Ah, Nossa, Pensa meu padecimento. Ai, ter ai. domínio e conhecimento do conteúdo, né? A isso. ser abordado. E aí, na sequência, segundo passo, eu penso que o professor tem que, apesar do domínio, ele tem que ser muito objetivo, né? Se bem Aí que já tem. entraria alguma coisa aí no sentido assim, planejamento. Então, eu vou planejar. Por Sim, exemplo, assim, o meu material, por exemplo, isso, né? organização do material, né? Isso, Ter o organização material do material, se vai ser organizado, né? impresso, se vai ser na TV, no slide, Isso. entendeu? Eu Acho que acho que a isso, organização do material é fundamental, né? isso, ter o domínio, organização do material, do, do material pedagógico, seria a palavra? Isso, Ou não? eu acho que todo o material que ele for usar tem que Aham, estar muito bem organizadinho já, né? isso. Porque se ele não tem assim, se ele não tem uma destreza com esse material, ele perde muito tempo, né? Isso, E aí os Verdade. alunos percebem, e às vezes é a hora que desanda tudo, né? Que eles perdem Vira o uma interesse anarquia. e não geram engajamento daí, né? Vira uma anarquia, bem isso. Organização do material a ser utilizado. utilizado. Que E mais? o último, que a gente conseguiria. Ai, o último, então a gente já Domínio, domina o conhecimento do conteúdo, a gente conteúdo, organizou o conteúdo. utilização do material, O que seria o terceiro? dentro do planejamento, né? Organização do material a ser utilizado. Para a execução de uma boa prática. Vamos ver, vamos pensar Então, aí. a gente conhece bem o conteúdo, a gente fez uma boa organização do material, e eu acho que aí entra aquilo que você falou, assim, como que a gente vai passar isso para o aluno, chamar a atenção do aluno para esse conteúdo, acho que você entraria alguma coisa nesse sentido? E quando eu falei na questão da organização do material, né? É Aí você... eu falei que o professor tem que ser objetivo na hora de. Isso. Ele já tem que ter a coisa meio que resumida ali. Não adianta ele Isso querer. Eu mesmo. já percebi assim que os alunos, que a gente perde muito deles, quando você quer fazer uma boa prática, mas você fica focando demais na teoria e se perde. Então, o professor Não, tem que ser objetivo eu na acho assim que explanação. tem que colocar eles para participar, não é? A Eu acho que eu vou participação colocar dos assim, alunos objetividade, na objetividade apresentação do na conteúdo apresentação, né? ou Na na explicação do apresentação e conteúdo. abordagem do tema seria Deixa eu ver, Porque eu tenho que implementar para o aluno, né, esse na conteúdo. implementação, seria objetividade na implementação, então. eu acho que na apresentação do conteúdo Porque para o a aluno. implementação é o processo, né? Porque a gente vai Uhum, estar apresentando para ele, vou estar chegando com uma Isso. novidade e mostrando para ele, né? sim. Uhum. Aham. Da É a mesma proposta. coisa de você pegar uma folha branca e uma folha amarela. Qual que vai chamar a atenção dele? É, Entendeu? Então, objetividade na apresentação da proposta metodológica, porque daí a questão é que isso aqui tem que se encaixar para qualquer aula, né? e acho que isso aí dá, porque a gente dominou o conteúdo, a gente organizou o material, e na hora de apresentar, nós somos práticas, né? A gente soube Exato. trazer o De aluno. repente, aqui, meninas, ou colocamos, por exemplo, objetividade na apresentação da proposta, definindo metas, né? Porque Também. eu acredito que quando eles têm metas para cumprir, eles, deixa eu ver, definindo metas, porque quando você apresenta para eles que eles têm uma meta ali para cumprir, ou que você tem que colocar, na hora de apresentar o tema, essa meta, porque eu acho que é isso que vai fazer com que eles tenham interesse, né? Vai Eu chamar acho que no planejamento você tem que definir metas, né?
Isso. Na apresentação da proposta metodológica, definindo metas, a serem cumpridas, né? Isso. Isso aí. Fechou. Acho que é isso que o resto o povo que A faz. galera, porque A galera cada grupo tem uma coisa, né? Cada grupo tem um, deixa os demais, pessoal, não vão fazer o dos coleguinhas. Não, professor, não sei se nós fechar, nós vamos lá tanto. embaixo. Nós vamos até compartilhar. Não vão fazer o dos coleguinhas. Não, a gente já terminou aqui o 1 já. A gente está na sala Entrou. principal, né? A gente não saiu. Professora, tá aí? O Oi. meu celular está com bastante problema ainda, tá? Ele está sumindo, às vezes eu estou falando, ele está cortando. Troquei a tela, mas eu não sei o que está acontecendo. Vou ter que comprar outro. Tá bem complicado. Tudo bem, Maria. A gente compreende, tudo bem. Meninas, eu vou fechar aqui o microfone, senão eu fico falando e não deixo vocês falar. A gente está na principal, então a gente terminou, a gente fica aqui esperando os demais. Vocês podem ficar aqui esperando os demais, que os demais voltam, tá? Tá. A prof sempre vai trocando a sala principal, tá? Tá, beleza, então. Beleza. Meninas, Acho que aqui é isso, né? Ficou legal, né? quando nós colocamos aqui ter domínio e conhecimento do conteúdo a ser abordado, eu acho que, além do conhecimento do conteúdo, é interessante conhecer os próprios alunos, né? Conhecer o ambiente, né? O espaço. Mas será que aí já não eram assim, nossos alunos, já no terceiro trimestre, já tipo assim? Ah, será que tem a ver ou não é para qualquer aula? Eu pensei em qualquer aula, por exemplo, se o professor chega às vezes querendo fazer lá tem professor que chega às vezes querendo fazer uma pintura sem conhecer, por exemplo, a realidade tanto do aluno como da escola, né? Uma pintura em tela. Nós tínhamos muito isso na nossa escola. Professores pegavam assim as turmas e queriam fazer uma pintura em tela, porque a pintura em tela era legal. Só que daí Não sabia se o 80% da menino turma, manjava ou não, né? 80% da turma não tem condição nem de comprar o pincel, que dirá a tela. Pincel, geralmente, as escolas têm hoje, né? Mas tinha uma época que não tinha, né? Eu acho que no planejamento o professor tem que saber, mas vamos deixar assim, né? Não, sei lá, se você quiser aumentar, Qualquer coisa eu recomendo, mas eu acho que é interessante Mas conhecer. aí qualquer coisa é uma aula já para o terceiro trimestre. Isso. É Se liga. Pensando que já conhecemos todo mundo lá na sala. Se liga, nós já estamos sabendo de tudo, conhecendo já bem sabemos de cor essa salteado. Mas eu acho que ficou legal, assim. De repente, daí a prof fala se a gente precisa aumentar alguma coisa. Sim, verdade. Né? Beleza. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho para que o povo volta. Vou diminuir aqui meu som. Estou mudando aqui de lado. Eu vou parar a apresentação aqui, porque depois acho que a prof compartilha ela, né? Pode parar. A prof compartilha para todos, que daí vocês podem ir apresentando. Eu acho que fica mais fácil para todos, como eu venho fazendo, fica mais fácil. Daí não trava, não para o material, não tem... Verdade. Dá uma sequência. Os demais já devem estar voltando. Deixa a prof só visualizar aqui como que eles estão trabalhando. A prof faz o documento compartilhado aqui, que eu consigo ver como vocês estão trabalhando também. Aí, quando eu vejo que tem um grupo assim que está bem parado, que não está fluindo, a prof vai lá, ô, você está precisando de um auxílio? Isso aí. E daí eu já consigo ver também.
Olha, se eu contar para vocês, meninas, que quase todos os meus grupos estão, ó, um que está finalizando, trabalhando, estão colocando. Isso aí. Nós somos demais, prof. Isso aí, Vanessa. Nós somos demais. Tudo bem com vocês essa semana? Tudo tranquilo? Nenhum temporal próximo? Ai, meu Deus, graças a Deus, deu tudo certo. Aqui já está um sol lindo já. Aqui também, mas choveu bastante final de semana. É, né? Prof, a senhora é de Toledo? Sou de Toledo. Eu morei aí, sabia? Eu estava tentando lembrar a época, mas eu sei que foi na gestão do Requião. Eu trabalhava no núcleo aqui em Luanda e fui para Toledo. E eu trabalhei no núcleo de Toledo. Você já é professora assim mais antiga, sim? Não faz tantos anos que eu estou na rede. Eu não sou então. da época do Requião. Todo mundo fala tá. que Então, eu trabalhei no núcleo aí em Toledo, na gestão do Requião, que era o professor Aparecido, que era o chefe do núcleo aí na época, O sabe? Aparecido, ele é o diretor da Prof. que está com nós aqui no grupo da Prof. Valderice. Então, foi na Ele é gestão dele. diretor do CBG de Toledo. Então, foi na gestão, quando ele foi chefe, eu trabalhei aí. Ele foi chefe do núcleo. Eu trabalhei na gestão dele aí, depois voltei. Ele é diretor da Prof. Valderice. A Val tem o padrão no CBG. Que legal. Ele é diretor de lá. Uhum. Mas eu gosto de Toledo. Então, já morei em Curitiba, não me acostumei. Não gostei, não teve jeito. Então, eu gostei de Toledo. E por questões de família, voltei, que eu sou de Luanda, né? Aí, em 2020, porque Curitiba, assim, padrão de arte está, assim, extrapolando lá, não tem, né? Para remoção, vaga. Aí eu fui para São José dos Pinhais. Amei, o lugar certo, mas na hora errada. Pico da pandemia, 2020. Cheguei, pá, fechou tudo, aquela situação. Cheguei em janeiro, março, fechou. Aí minha mãe aqui no interior, trancada, meu filho dentro de um quarto lá em São José, eu aqui na online. Eu falei, gente, que loucura. Aí tive que pensar neles, né? Acabei voltando para o interior de novo. Mas agora eu gosto de Curitiba, eu sou apaixonada. O meu namorado mora em Curitiba, entendeu? E aí... não gosto, não consigo gostar. Eu tive 2 experiências lá seguidas e não... prof. Então... Eu fiz uma parte, porque eu sou arquiteta também, uma parte de arquitetura lá. E eu voltei para cá não por conta do curso, porque eu falo assim, a minha realidade dentro do curso lá era maravilhosa, era outra realidade do que eu tenho, do que eu tive aqui. Né? Outro nível de professor, outro nível de conteúdo, de estrutura, de tudo, do que eu tive aqui. Mas eu não se adaptei na cidade. A minha primeira experiência foi em 2011, eu fui para Curitiba, então eu fui para estudar à noite. E daí eu fui assaltada. Já traumatizou, né? Aí eu falei, não, porque eu quero voltar, porque eu quero voltar, porque eu quero voltar. E eu não consegui fechar semestre, então eu não conseguia transferência. Então eu tive que fazer desistência mesmo. Então aquele ano eu perdi o ano, o ano todo. Aí 2012 eu falei assim, porque eu queria transferir para de manhã, eu até ficaria. Aí 2012 eu fui de novo. Mas aí eu fui estudar de manhã. Porque daí era muito mais seguro, né? Eu não precisaria andar à noite na rua. Sim. E daí eu fui de novo, mas aí eu fiquei um ano e meio quase. Aí eu falei também não gostou mesmo, não era para Aí eu falei, não, eu vou voltar. Só que daí eu fiz transferência do curso, né? Daí eu não perdi nada, mas eu fiz transferência. Mas assim, eu sentia todos os dias, assim, aquela coisa. Todos os dias, quando eu entrava no elevador para ir para a faculdade, o que eu escutava? Você não é daqui, né? Você é do interior. Pelo simples fato que eu falar bom dia, falar boa tarde, do cumprimentar, do falar. E daí eu falei assim, não.
O curso é maravilhoso, tudo lá era maravilhoso. Eu gosto. Eu era assim, uma menina que saiu do interior, que não tinha McDonald's, que não tinha escada Bob's, não tinha rolante, girafa. Então foi aquela assim, primeiro mês de festa, uhul, estou longe da mãe, estou longe de casa, mas aí depois chega, né? Eu falo. Fala assim, hoje eu tenho filha, sou casada, assim, se minha filha quisesse, não sei se eu teria a mesma coragem que minha mãe teve, de falar, você quer isso, então você vai. Mas eu falo assim, foi a maior experiência da minha vida também. Foi onde eu aprendi muitas coisas, assim, muito mesmo, mas eu não iria novamente. Oi, Michael, briga com a prof, que ela separou nós. Eu falei para ela que ela não pode fazer isso com nós, nós não vamos nem dormir essa noite. Ai. Oi, Elaine. Os demais já devem estar voltando, pessoal. Vamos só aguardar um pouquinho. Val, a Vanessa estava falando aqui que ela trabalhou no núcleo quando o Cido foi diretor. Eu falei assim, olha, aqui de Toledo. Eu falei assim, olha, o Cido é diretor da Val, ela tem padrão lá no Cerveja. Eu trabalhei com ele no núcleo, eu saí daqui do núcleo de Loanda e fui para o núcleo de Toledo. E era ele, na gestão do Requião, era ele o chefe. Nossa, que bacana. Trabalhei 6 meses aí no núcleo aí. É bem legal, gostei, bem bacana. Um ótimo chefe. Maravilhoso, nossa, uma pessoa muito querida, nossa, muito legal. Como diretor deve ser também, né? Nossa, super. Que legal. Então, pena que está agora se aposentando do segundo padrão, né? Já se aposentou de um padrão, isso. Ele conseguiu ele conseguiu um. Ele já se aposentou, e agora ele está aguardando mais 2 anos e meio, ele se aposenta do outro. Daí já estamos com o sentimento lá de perder ele. Se tudo correr bem, em 2025 eu já aposento de um também. Também já, Vanessa? Eu tenho agora 31 de outubro, eu faço 29 anos de profissão, no padrão mais velho, né? E em novembro eu faço 50. Daí agora a gente vai até 52, né? Porque esse último padrão meu eu peguei a transição, então eu vou até 52. Então, se Deus quiser, em 25 eu já me aposento de 20. E eu falta 5, né? Eu faltam 5 anos. Eu também. Eu já tenho 26 anos, estou indo para 27 anos de sala de aula por concurso, né? Na verdade, já estou com 32 anos de sala de aula, mas do concurso 26 indo para 27. Mas não tem idade ainda, né? Mas você não jogou teu tempo de 47? CLT? Você não usou teu tempo de CLT no padrão? Sim, joguei. Sim, mesmo assim, o tempo de CLT está dando 27 anos. O meu já vai para 29 agora, 31 de outubro. Em novembro eu faço 50. Mas aí, como a gente pegou a transição, eu vou para 52, né? Porque antes de eu ser CLT, antes de eu ser CLT, eu era aqueles contrato frio que a gente tinha. Eu sou da época do CLT, eu sou CLT. Então, daí eu trabalhei um bom tempo sem registro, né? Daí não. Daí esse não conta. Na APAE mesmo, sem registro, eu trabalhei 5 anos. Olha que dó. Sim. Que daí eles contavam como voluntária, professora voluntária. Já usou isso para não contar para nada mesmo, né? Isso, daí esse tempo não conta, porque daí não tem recolhimento de INSS. Daí só contou a partir do momento que eu fui registrada. Daí, sim, que daí é o CLT, né? Meninas, nossos colegas já estão voltando, só voltando aqui. Não tem problema vocês conversarem, terminou, conversarem ali, mas agora só vamos voltando aqui. Desculpe interrompê-las. Todo mundo voltando. Só um pouquinho, deixa a prof só visualizar se tem alguém na sala. Vamos voltar. Pessoal, então vamos lá. Vocês têm ali o planejamento, o grupo 1.
Professor, descreva 3 ações necessárias para construir um bom planejamento para a execução de uma boa prática. Eu vou falar meninas, que eu acho que lá no grupo 1 só tinha meninas. Gostariam de compartilhar aqui conosco? Vanessa, quer falar? Quer que eu falo? Então tá. Então a gente conversou ali, achamos que é importante no planejamento ter domínio e conhecimento do conteúdo a ser abordado. Eu também falei sobre conhecer bem o ambiente, a turma, né? Organização do material a ser utilizado, né? O professor já tem que ter isso bem definido, bem organizado. Objetividade na apresentação da proposta metodológica, que é aquilo que eu falei que eu fiz com o terceiro ano, e eu achei que foi assim bem interessante para eles engajar, né? Você ser mais objetivo na apresentação da proposta, fazendo com que eles entendam realmente o que você quer e definir metas a serem cumpridas. Nós colocamos 2 em 1 aí, porque eu acho que a meta é interessante. Quando eles sabem que eles têm algo a cumprir, eles geralmente se dedicam e já é um bom passo aí para o engajamento deles no trabalho, né? Isso aí, isso mesmo. O grupo 2, metodologia. Ih, cadê o pessoal do grupo 2? Está todo mundo quietinho. Tô falando que esses meus cursistas não querem falar. Nós colocamos aprendizagem na prática, né? Então, fazer visitas, né? Uma das metodologias que a gente faz com os alunos, metodologia. Eles amam visitas, falou em sair da sala de aula. Né? A nossa parceira do grupo falou que ela que ela é de geografia, ela fez um passeio com eles no lixão, e os alunos ficaram impactados, porque não faz parte da realidade deles, né? E na nossa disciplina a gente vai para lugares, né, ou museus em cidades que tem, na minha não tem, né, mas quando eu trabalho, conversando com os colegas, quando eu trabalho vitral, eu levo na igreja matriz católica, que ela é toda cheia de vitral, então a gente vai passear, né, eles gostam de sair da escola, né, então visitar lugares para conhecer o conteúdo daquilo que você está trabalhando. O outro é a gente trabalhar com a realidade dos alunos, né? Trazendo temas do dia a dia deles, né? Que eles gostam de fazer. Hoje em dia, né? O Francis Mar comentou com a gente, o que eles gostam muito de desenhar animes, né? As coisas que fazem parte do dia a dia deles, joguinho, personagem de jogos, Minecraft, essas coisas. Eu nem sei quais são esses jogos, mas dependendo do conteúdo que você está trabalhando, você pode usar isso, essa vivência deles, para trabalhar aquele conteúdo, né? E o terceiro, nós colocamos trabalhar com parcerias, então, trazer pessoas para a escola, né? Para falar sobre tal conteúdo ou tal tema, dar palestras, conversas, depoimentos, né? Trazer a pessoa de fora da escola para o ambiente escolar, para trabalhar aquilo que você está desenvolvendo. Isso mesmo. Parabéns, meninas. Eu vejo assim, que tanto os passeios, as visitas, o trazer de fora, é os alunos perceberem que o conteúdo faz parte do nosso dia a dia, que o conteúdo não é um conteúdo preso lá na nossa sala de aula, que o que nós estamos falando é a nossa realidade, é o que nós vivemos, é o que foi passado. Talvez não é uma prática de hoje, mas foi uma prática de algum momento, ou é uma prática que pode ser construída. Então, eu acho bem interessante aqui. Pessoal do grupo 3, engajamento. Só um minutinho, pessoal, que a prof só vai pôr o carregador aqui, que a prof esqueceu de colocar antes, para não desligar. Só um segundinho. Prontinho, desculpa só interrompê-los. O grupo 3, engajamento. Quem Grupo que era lá da 3? Tá certo. Vamos lá, então.
Nós pensamos, então, com relação à utilização de tecnologias, que é algo que envolve eles bastante, que eles têm utilizado bastante. Também nosso governo tem apoiado muito, né? E também envolver o conteúdo com assuntos da atualidade, trazer algo que vai ter mais interesse, que eles vão estar participando mais. Deixar os alunos serem protagonistas da prática, né? Eles gostam de tomar a frente, alguns, né? Mas dar oportunidade, então, para quem não conseguiu, então, liderar alguma prática e conseguir, então, também estar à frente da atividade. É isso mesmo. E o grupo lá do número 4, que são dos recursos. Meninas, eu não sei, eu vou pedir licença para falar, não sei se as meninas gostariam de falar, mas a gente ficou no básico ali, eu achei legal, conversei bastante com a Renata, ela compartilhou bastante do cotidiano dela, que ela está numa escola rural, né? E a gente colocou... Fernanda, esse eu sempre falo que é o interessante do GE, do nosso subgrupo, essa interação, essa aprendizagem de vocês. Talvez muito mais que esse conteúdo que vocês escreveram aqui, mas essa interação, essa aprendizagem, essa troca de experiências, de conteúdos, eu falo assim, que às vezes é muito mais enriquecedor que até a nossa própria proposta que às vezes vem aqui na aula. Não se sintam preocupados. Aí a gente conversou às vezes, falou isso. Óbvio que a gente tem uma agenda, tem um conteúdo a cumprir, mas é sempre muito rica essa conversa de vocês, tá? Tanto que a nossa conversa inicial no nosso grupo, eu estava até fazendo piadinha, dando risada, que foi muito válido, muito bonito o projeto que foi compartilhado aqui, a prática da professora. A professora está de ultra mega parabéns. Ela se utilizou muito bem dos recursos que a escola dela apresenta, né? E eu brinquei com as meninas, falei assim, a impressão que deu é que ela estava numa escola particular, porque todos os alunos uniformizados bonitinho, eles com o tablet na mão, eles quietinhos, sentados nas carteiras, com a professora sentada no meio. Ai, se eu faço isso na minha escola, meu Deus, eles me matam, eles me atropelam lá. É o que a gente fala assim, cada prática, às vezes, vem para uma realidade. Talvez toda aquela atividade dela, a gente vai pegar tudo, todos os passo a passo dela e fala assim, eu vou produzir com meus alunos, e não funciona. Sim, aí porque a realidade dela, às vezes, é muito diferente da nossa realidade. A maneira dela, às vezes, é diferente da nossa. Então, a gente não pode, às vezes, falar assim, eu vou fazer igual aquilo lá e vai ser show. Sim, a piada foi que ficou aquela sensação. Eu entendo a mantenedora, o governo do estado, que querer selecionar as melhores práticas, os melhores exemplos, onde eles investiram bem, onde a escola aplicou de melhor forma o recurso que foi enviado, né? Ele não vai querer mostrar qualquer coisa. Entendo a mantenedora e por esse sentido, por esse viés, né? Mas a sensação de que nós que vivemos outras realidades é a sensação de que aquele vizinho que ganhou a bicicleta nova, e aí a gente tá com a bicicletinha velha, capenga, aí você fica olhando pro amiguinho que tá com a bicicleta nova e você vai ficando tristinho, assim, poxa vida, eu também queria uma bicicletinha dessa, né? E aí, puxando esse viés, eu acho interessante também que todos nossos colegas vivenciem ou conheçam, estejam cientes de uma outra prática tão interessante quanto, mas que para um viés diferente, que não é desse de olhar só o que é bonito, que é belo. Vou compartilhar aqui um linkzinho aqui no nosso chat. Eu não sei se vocês ficaram sabendo desse estardalhaço que aconteceu há um mês aqui. Eu sou de Maringá, tá? Para quem não sabe. E aqui do ladinho da minha cidade tem uma cidadezinha que chama Sarandi. E a professora de arte do ensino médio, com aquela disciplina de mídias, ela propôs um trabalho com os alunos bem interessante, trabalhando com relação a mídias, né? Então, nessa questão de utilização de recurso, de metodologia, eu acho que a professora foi bem feliz e ela trouxe essa questão do questionamento, da crítica, de colocar, de ter voz, né, para falar aquilo que incomoda. Eu coloquei o link aí, depois quem quiser assistir. E aí foi o maior estardalhaço, porque os alunos fizeram trabalhos excepcionais. E hoje eu cheguei a assistir, Fernanda, desculpa te interromper. Eles fizeram excepcionalmente de bom.
Muito bom, muito bem editado, muito bem feito. Sim, sim. Só que o conteúdo que eles produziram não foi agradável a todos que visualizaram. A mantenedora, né? Que é difícil encarar, é difícil ver a verdade, né? Dói, ver a verdade dói. Então, assim, foi um trabalho bem interessante, porque foi no jeito que a juventude hoje é apática, foi interessante despertar essa crítica neles, né? De colocar, de levantar a voz e apontar aquilo que não estão satisfeitos. Então, eu só quis compartilhar para ver uma outra forma de uma realidade talvez que seja mais próxima da grande maioria aqui de nós professores, de uma escola que passa por muitas dificuldades, né? Que muitas vezes a gente não tem os recursos necessários, tanto que aqui, ó, o meu grupo ficou responsável pela parte de recursos. Então, a gente colocou recursos básicos, porque às vezes nem o básico a gente tem acesso. Por exemplo, uma internet de qualidade, às vezes uma TV para transmitir os nossos vídeos, as nossas imagens, né? Às vezes está pifada, às vezes está queimada, às vezes não tem, às vezes está tendo que compartilhar com a outra sala porque não tem a quantidade certa. E, às vezes, também até um material básico, às vezes a gente não tem a disponibilidade de ter uma cola, uma tesoura, uma cartolina para fazer um trabalho simples com os nossos alunos. Então, por isso que parece que ficou um pouco raso o que nós discriminamos ali, mas tem todo um contexto, né? Como até a Renata disse, na escola dela, ela está numa escola rural, com 5 alunos, e sente essa dificuldade de estar trabalhando com esses alunos, essa parte de mídias, porque às vezes não tem um material cabível. Eu, por exemplo, em minha escola, estou numa das escolas principais aqui da cidade de Maringá, porém, os tablets, os notebooks, por exemplo, eu, como professora de arte, eu não posso levar eles no laboratório de informática, porque todos os computadores da escola estão mobilizados para os professores que têm que dar conta das plataformas. É o pessoal de inglês, é o pessoal da redação, é o pessoal do Matific lá da matemática, é tanta plataforma que tem que dar conta que eu, com arte, não consigo, por exemplo, em umas mídias digitais, usar os tablets com meus alunos, né? Então, por isso que a gente se pegou ali mais nessa coisa básica e fica aí a contribuição do nosso grupo. Tudo bem, não, eu compreendo, Fernanda. É igual a gente fala, a gente tem realidades e realidades. A gente tem realidades dentro do nosso estado que dá para se comparar quase a uma realidade privada, ou até melhor. Mas a gente também não pode tapar os olhos e falar que todas as realidades são assim, porque nós temos realidades extremamente precárias, nós temos realidades que a comunidade é precária, que os alunos são precários e que a escola também vem dessa demanda. O grupo 5, então, que é o compartilhamento. Ai, o povo de compartilhamento fugiu agora! Apareceu alguém. Vai, Elaine, fala você. É que eles estão tristinhos, prof, porque eu não fiquei com eles. Eles vão fazer um protesto. Sentimos sua falta. É bem isso, protesto. Calma, Vanessa, vocês vão voltar. A prof falou que era só. Às vezes temos que separar os coleguinhas. Brincadeira. As panelinhas. Viu? Brincadeira. Tá, então a gente conversou ali, foi bem rapidinho. Brincamos que faltavam ainda 11 minutos e nós estávamos conversando sobre outros assuntos já, sobre o plano de ação. Então, a gente levou a questão do compartilhamento ali, algo em si que, ao nosso ver, né, para não pegar os exemplos que eu tinha, né, que eram nossas ideias, a apresentação por meio de oficinas, né, até o Michael lembrou um pouquinho em relação às feiras culturais que acontecem em algumas escolas, né, talvez fazer em relação à exposição para os demais que vêm em visitação, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento, confeccionar cartazes e banners expositivos que levem os demais a refletir sobre o tema, sobre o conteúdo trabalhado em sala, e também criação de QR Code, algo bem legal que a Valerice trouxe para a gente, que o QR Code todo mundo é curioso, né, então tudo com o celular na mão hoje em dia vai querer ver o que tem naquele QR Code, né, então vai acabar levando ali para um conhecimento além daquilo que talvez eles já tenham tido, né, em sala. Então, algo bem legal que a Valerice trouxe para a gente ali em relação a isso. Isso mesmo. Mas, voltando aqui só, vocês perceberam que para o compartilhamento de vocês está excelente, a prof não está falando que está mal, está excelente, mas que o compartilhamento de vocês ocorra, a gente precisa
que ocorra os recursos? Sim, sempre, né? O compartilhamento é o fechamento, né? Em si, é como se fosse uma atividade de fixação. Aquilo que ele abordou em sala de aula, ele vai expor. Então, ele vai expor aquilo que ele sabe. Isso aí. E que se a gente não tem aqui também estes recursos, fica muito difícil de trabalhar aqui o Sim, engajamento. com certeza. E a nossa metodologia e o nosso planejamento aqui vai ser todos interligados. A gente trabalhou eles isoladamente aqui, mas eles vão funcionar como uma teiazinha, que um vai depender do outro. Para a gente planejar, nós precisamos de recursos, nós precisamos pensar nos recursos que nós temos. Para nós engajar nossos alunos, nós temos que saber até onde nós podemos ir, de que forma nós podemos engajar, o que nós podemos ir, para daí nós termos um trabalho para podermos utilizar as metodologias de compartilhamento. Isso mesmo. Deixa só o prof voltar lá. A gente já teve, então, o nosso em ação, a nossa socialização, e vamos lá. O que nós aprendemos hoje, então? Professor, para concluir, vamos refletir sobre o que aprendemos hoje, porém faremos de uma forma diferente. Vocês terão que descobrir o conteúdo da síntese da reunião de hoje, juntando as pecinhas do quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. O primeiro que terminar pode levantar a mão e compartilhar com os demais a síntese. A prof vai colocar o linkzinho aqui no chat para vocês. Ai, meu Deus. Já estou colocando aqui no chat, então, o link do quebra-cabeça. Vamos ver quem que vai conseguir montar ele lá. Já está ali no chat. Veja se vocês conseguem abrir e montar ele lá. Quem conseguir terminar antes, pode levantar a mão e contar para nós. Eu já fiz ele uma vez, não vou lá fazer de novo para não atrapalhar vocês. Conseguiram abrir? Conseguiram montar? Só fazem, pode dar um okzinho que a prof já está vendo vocês. Ai, não abriu, Silene? Deixa a prof tentar colocar de novo aqui. Compartilhei novamente, Silene.
Elaine, quer compartilhar com nós? Pode falar. Elaine Hoje... terminou. Quer compartilhar sua tela, Elaine? Para os colegas verem? Calma aí. Deixa a prof parar. Hoje refletimos sobre o que uma boa prática precisa conter, levando em consideração o contexto das implementações no grupo de estudos. Cabe ressaltar que, além de um bom planejamento, metodologia, engajamento e recursos, é essencial compartilhar as boas práticas construídas. Assim, melhoramos a aprendizagem de nossos alunos e aprimoramos a nossa prática didática. Isso mesmo. Deixa só a prof voltar aqui. Então eu quero meu carro, Carla. O que a Carla falou? Que ela perdeu o carro 0, então eu quero ele. Pessoal, então, o que Elaine leu lá é exatamente essa frase que está aqui na sequência. Estava aqui também, a prof não vai repetir, porque ela já contribuiu conosco, compartilhou ali. Colocando em prática, então, professor, você já iniciou seu planejamento para realizar a sua implementação na terceira jornada? Aqui tem um recadinho, então, lembrando, o plano de ação de vocês entregam no dia 17/11 e o relato de implementação dia 24/11. Pessoal, todos vocês já entraram lá no CLES, já conseguiram ver se abre as avaliações não, se abre as entregas, se abre todos os documentos lá certinho. Eu compartilhei os documentos das aulas lá com vocês também. Assim que possível, deem uma olhadinha, ver lá se está abrindo, se está funcionando. Já podem começar a pensar nas implementações, o que vocês querem fazer. A partir da semana que vem, a gente começa a rotação por estação. Vocês podem escolher entre Cultura Maker e rotação por estação para implementação. Podem fazer os dois se quiserem, não vou ficar brava se tiver um cursista lá colocando uma boa prática. Já pensou a gente fazer diferente? Não vou ficar brava. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas vão lá pensando no que vocês querem trabalhar, no que vocês pensam em desenvolver, se já tem um trabalho encaminhado, já podem ir se organizando lá, tá? Lembrando, pessoal, esse último trimestre, a nosso GE está um pouquinho mais longo que os anteriores, mas lá na nossa escola a gente sabe que vai correr, que vai voar. Daqui uns dias nós já estamos final de outubro. Semana que vem passou metade de outubro. Então, o tempo passa voando rapidinho, quando vê, já passou, já acabou e já estamos lá no final. Semana que vem nós já estamos na metade da nossa jornada, que são 12 encontros, já chegamos no 6º encontro, parece que a gente iniciou ontem. A gente tem aqui também, professor, pense em colega seu que realiza um trabalho inspirador. Pense, você sabia que pode indicá-lo ao prêmio Toda a Matéria, professor do ano 2023? Para isso, basta acessar o website de conteúdo educacional Toda a Matéria, ler as orientações do regulamento para a participação e indicar o seu colega por meio deste formulário. Está lá dentro do nosso material, tá, pessoal? Temos aqui o nosso formulário do Contribua Conosco. Já vai. Já estou colocando o Contribua aqui conosco, aqui no chat, para vocês responderem, tá, pessoal? Pessoal, enquanto vocês vão respondendo lá, podem ir respondendo Contribua Conosco. Eu já falei no início, mas alguns acabaram entrando um pouquinho, uns minutinhos depois. Tudo bem. Eu queria parabenizar todos vocês pelo Dia dos Professores, que vai acontecer no domingo, porque eu volto a ver vocês só na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês, parabéns a todos, porque todos nós sabemos que é uma profissão um tanto quanto desafiadora, um tanto quanto que nós temos que sempre estar reaprendendo e buscando. Se realmente não é o que nós queremos, nós sabemos que nós, em algum momento, vamos acabar abandonando o barco, porque não é uma profissão tão fácil assim, ela é um tanto quanto desafiadora para todos. Um feliz Dia dos Professores e todos se sintam abraçados por mim, tá, pessoal?
Deixa só para passar aqui. Aqui, então, no final do nosso material, nós temos o Saiba Mais e a nossa fotinho de hoje. Vamos lá, então. Prof, parabéns também para você pelo seu dia, tá? Obrigada. Você tem uma boa didática, você é maravilhosa. Muito obrigada. Pessoal, então vamos lá. Elaine? A Elaine estava com a câmera aberta. Ela está lá em cima, ela está com duas. A prof ia falar assim, mas Elaine estava o tempo inteiro. Agora da foto ela foi fechar. Parabéns a todos. É para digitar mais rápido pelo computador, daí fica só pelo celular para conseguir a câmera. No computador que não tem câmera. Isso mesmo. Parabéns a todos pelo Dia dos Professores e vou parabenizar vocês. Sem a prof ficar dando puxão de orelha, sem a prof brigar, todos praticamente de câmera aberta, viu? A Maria já avisou a prof que ela está lá com o celular, que deu um probleminha, mas está lá com a câmera aberta, viu? Parabéns para vocês. Não preciso dar puxãozinho de orelha para ninguém, que vocês sabem que eu não gosto, mas às vezes é preciso, né? Mas parabéns a todos e vamos lá então. X! Pessoal, beijos, bom final de semana, bom feriado, bom recesso, descansem para renovar as energias, porque agora depois só em novembro. Tchau. Descansem, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. A todos.